deixa eu falar aqui. Hoje a gente vai começar a ver a matéria sobre terraplanagem, tá? Vocês podem escutarem tanto o termo terraplanagem como terraplenagem. Nenhum dos dois é errado, tá? A gente usa os dois termos, ok? Eu costumo dizer que essa matéria na área assim de realmente, né, de movimentação de solo, de escavação, ela é extremamente importante, porque se engana aquela pessoa que pensa que a terraplanagem é só mexer com terra, tá? Não é bem assim. Terraplanagem ela envolve diversos serviços, tá? Diversas atividades, desde uma drenagem de um solo, desde uma sustentação de um talude, desde uma sustentação de uma escavação e assim por diante, tá? Assim como reaterros e tudo mais. Então, eu fiz um apanhado do que eu acho mais interessante no nosso material, digamos assim, e aí eu vou estar passando isso para vocês com imagens assim práticas. E vou estar conversando e comentando conforme eu fiz nas outras aulas, ok? Terminando esse tempo que a gente vai ter de 45 minutos, eu agendei outra aula para as 8 horas, ok? Aí vocês entrem ali para a gente continuar a aula, beleza? Vamos lá. Eu vou posicionar aqui direitinho a imagem, vocês dão uma olhada aí, ver se está bem focado, né? Tá enxergando aí, João? À medida que vocês tiverem dúvidas, pode perguntar, tá? Eu prefiro que vocês falem via áudio, ok? Porque o chat aí eu não consigo visualizar, tá? Beleza. E tem aquele esquema lá, né, professor, de colocar no próprio programa, né? A gente não viu, né? Eu ia perguntar para o professor, o outro que a gente teve aula lá, no fim acabei esquecendo também. Pois é, cara, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço, porque a coisa está bem corrida mesmo, em função de que parou tudo isso, e a construtora me exige bastante para mim dar conta do recado, então está bem puxado, tá? Eu me surpreendi com a quantidade de prova, exatamente conforme eu falei para vocês ali, tanto é que eu nem imprimi ainda, vou ter que imprimir uma por uma para olhar com calma, tá? Para realmente pesar, né, quem está participando, quem não está, aquela coisa toda. E aí, a Exucre, ela disponibilizou para a gente um sistema no Uniaselv, ali no portal, no Unimestre, ali, para a gente fazer, tipo, aula à distância, assim, né? Só que o que acontece? Eu achei que trava muito a imagem. Tipo assim, se eu quero virar aqui e falar com vocês agora, tá prático. Eu falo, pronto, acabou e deu. Lá começa a travar, dependendo da internet, ela começa a travar, entendeu? Tem um delay muito grande, porque aí eu tenho que gravar no YouTube, e copiar esse link real do YouTube para o material. E, de qualquer forma, quando eu faço isso, aparece a minha imagem explicando para vocês, mas não aparece o que eu quero que realmente apareça. Então, não me interessa você estar me vendo aqui feio, né, medonho aqui. O que interessa é vocês estarem olhando o que eu tenho para apresentar para vocês, beleza? Então, à medida que eu conseguir tocando dessa forma, que ninguém fala nada ou qualquer coisa assim, a gente vai fazendo dessa maneira. Eu acho melhor esse método aqui, ok? Vamos lá. Tranquilo. Então, olha só. Só para como uma definição, tá? O que seria terraplanagem, tá? Uma definição de terraplanagem. O termo terraplanagem é definido como sendo o conjunto de operações, desde escavações, carregamento, né, transporte, descarga, compactação e acabamentos do solo, executados a fim de passar-se de um terreno em seu estado natural, ou seja, o terreno estava em estado natural. Eu fiz uma série de atividades em cima dele. O que eu fiz com o terreno? Eu tirei do estado natural para uma nova conformidade topográfica desejada, ou seja, eu tenho um projeto de uma nova conformidade para aquela área, eu entro com uma série de atividades, sendo que essas atividades vão me tirar o estado natural do terreno para uma nova conformidade desejada, para uma nova conformação topográfica, ok? Beleza? Então, isso é só um conceito que é interessante vocês saberem, tá? Outra coisa, tem mais de um aí filmando? Gravando? Eu tô filmando. Tá filmando, Otávio? Tô. Não tem mais ninguém aí?
Seria interessante outro gravar também, né? Vai que dá um pane ali no sistema do Otávio. Então, olha só. O que eu costumo dizer para vocês? Talvez vocês não vão enxergar essa imagem direito, porque ela é uma imagem bem clara, tá? E meio um pouco fraquinho, assim, porque eu escaneei e tal. Mas, assim, ó, o que eu costumo dizer? Quando vocês forem trabalhar com terraplanagem, ou vocês vão ter que ter um projeto de curvas de níveis, para que vai apresentar o que é corte, né? O que é aterro, né? O que é remoção. E, além disso, vocês precisam de um ensaio do solo, que seria o quê? Seria a nossa sondagem, a percussão, que é o sistema mais simples de estudo do solo. Por quê, professor? Porque é o seguinte, se tu tiveres um terreno que ele tipo é uma turfa podre, uma argila que não tem suporte nenhum, querendo ou não, tu vai fazer escavações em cima, né? Ou vai fazer reaterro, e isso pode ter reações do solo. Ah, eu tenho que fazer uma escavação. Aí, querendo ou não, a sondagem vai te mostrar o nível de água do terreno. Digamos que o nível do teu lençol freático já está ali a 1,5 m, 2 metros, e tu tens que fazer um corte no terreno ali de, sei lá, digamos de 3, 4 metros de profundidade. Com certeza tu vai pegar água. Digamos o seguinte, não tem água, mas eu vou imaginar que eu vou fazer a minha escavação com uma retroescavadeira, digamos, que vai escavar ali coisa de uns 4 metros de profundidade, dependendo do braço da escavadeira, tal, enfim. Só que o que acontece? Com a sondagem, tu vai verificar abaixo de 1 metro ou 2 metros, digamos assim, tu vai pegar rocha, alteração de rocha. Aí tu já vai identificar que uma retroescavadeira não vai ser o equipamento correto para fazer aquilo ali. No mínimo, o que tu vai ter que utilizar é de uma escavadeira hidráulica, que eu vou mostrar para vocês o que é. Por quê? Porque com certeza é um equipamento que tem mais força, entenderam? Então, o teu laudo de sondagem do teu terreno, que é feito lá, né, antes da obra lá, o estudo do solo, o SPT que a gente chama, vai te dizer nível de água, tipo de solo, e aí tu vai saber com que tipo de solo realmente tu vai trabalhar, ok? Isso é muito importante, tá? Curvas de níveis, que é o que eu já vou mostrar para vocês aqui, ó, sistema de curvas de níveis, tá? E depois o projeto de situação da obra, para te até poder enxergar os taludes, né, as posições dos edifícios, aonde tem todo o perfil do terreno, tá? Então, tu vai ter esse projeto, que é o arquitetônico, né, que seria essa situação, e depois vai ter o projeto planeotimétrico com as curvas de níveis. E é com base nesses projetos e mais a sondagem que tu vai conseguir ter uma noção bem boa tu vai conseguir ter uma noção bem boa de que terreno tu vai trabalhando. Se tiverem dúvidas, perguntem, tá? Olha só, quando a gente vai iniciar uma terraplanagem, a gente tem uma certa preparação do terreno, tá? Essa preparação ela é dividida nas literaturas da seguinte forma: desmatamento, que é a retirada de vegetação de grande porte, tá? Então é um desmatamento mesmo, literalmente, né? Tu tem que cortar árvores, enfim. Tem o destocamento, que é quando você utiliza o corte por motosserra e tem que remover as raízes, que são aqueles bulbos. Digamos lá que tu tinha eucaliptos. Tu vai e faz o desmatamento, que é o corte com motosserra, né? Tu derruba as árvores, tira as árvores. Depois vai ficar o quê? Vai ficar o bulbo com a raiz. Então isso a gente chama de estocamento, tá? Que é a parte da raiz, ok? Feito isso, tu vai ter, né, se o terreno não apresentar vegetação para desmatamento e destocamento, tu vai precisar, às vezes, ter uma limpeza do terreno. Essa limpeza do terreno não é mais do que uma retirada da vegetação rasteira. Ou seja, o meu terreno ele é limpo, digamos, ele está limpo, talvez limpo não, né, seria esse o termo, mas ele está isento, ele não possui árvores, digamos assim, tá? Então ele vai precisar apenas de uma limpeza. A remoção da camada vegetal, aí já é a retirada da camada genérica superficial. Isso aqui é uma limpeza, é uma retirada da vegetação rasteira. Então, tu vai dar uma leve raspada no terreno. Essa remoção da camada vegetal aqui já não. Essa atividade aqui já vai tirar aí coisa de 30, 40 até 50 centímetros do solo, porque tu vai arrancar a camada genérica superficial, ok? Até aqui, beleza? Entendido? Que para a gente começar uma terraplanagem, a gente tem que dispor de projetos, que seria o plano altimétrico, com as curvas de níveis, e um projeto de situação, arquitetônico, enfim.
Além disso, a gente precisa do ensaio de SPT, que seria a nossa sondagem, para a gente saber que tipo de solo tem embaixo daquele local que a gente vai trabalhar, tá? E, tendo isso em mãos, a gente começa o trabalho da preparação do terreno, ok? Entendido aí? Beleza, Otávio? Beleza, João? Beleza, Luiz? Mota? Beleza? Ó, essa obra aqui, ó, era um... Opa, eu fiz aqui. Essa potencial daquele sistema Minha Casa Minha Vida bem grande, tá? Ali na Içara. O que acontece? Esse local, ele era uma roça de fundo. Até quando a gente ia trabalhar lá, a gente só faltava ficar chapado lá. Porque a gente mexia com esse solo, eles tanto aravam, né, o que sobrava do fumo mesmo, né? E aí o que acontecia? Peraí. Deixa eu apertar aqui. Eles tanto aravam o que sobrava do material, né, que era do fumo, que isso virava esterco novamente, né, no solo. Então, realmente, essa camada, a remoção da camada vegetal, que vocês estão vendo, ó, que está removendo não só a vegetação rasteira, mas está removendo também o solo, aquele solo orgânico, aquele solo rico em humus, tá, para até plantação, esse tipo de coisa assim. Então, a gente tem que raspar isso aqui e deixar no solo natural. Por quê? Porque se tu deixar isso aqui, é isso aqui que vai formar o barro na obra, tá? Vai formar aquele barro vermelhão, assim, ou aquele barro tipo marrom mesmo, de terra orgânica, né? De terra gorda, digamos assim, tá? Então isso tem que ser tirado para te poder trabalhar e até transitar ali com caminhão e tudo, ok? Então isso é a remoção de uma camada vegetal, tá? Ó, feito a remoção da camada vegetal, vocês conseguem observar aqui, ó, que o terreno está até branquinho, né? Vocês não acreditam, mas embaixo daquela terra gorda ali, né? Digamos assim, com bastante humus, né? Ele era um terreno que ele tinha um arenito, tá? Ele era tipo uma areia fina, o terreno, apesar que não era praia, certo? Mas era uma alteração de rocha que já tinha bancas de areia, certo? Por isso que ela tá clarinha desse jeito aqui, ó. Então, para trabalhar aqui, já não teria tanto problema com barro, esse tipo de coisa assim, tá? Apesar que em dia de chuva, a gente não pode esquecer que a gente vai ter que fazer os acessos e muito bem feito, tá? Então, aqui a gente pode perceber, ó, vocês conseguem enxergar bem direitinho aí, a gente consegue ver montes aqui, ó, da remoção da camada vegetal. Ok? Ok. Ó, aqui eu lembro que era verão, tá? Isso aqui é a retroescavadeira, aqui está o caminhão e a gente está tirando a camada de vegetação ali, né? A camada orgânica de cima do terreno, a gente está tirando que ela estava amontoada. Isso aqui a gente doou, mas é uma terra super boa até para plantar grama, esse tipo de coisa, tá? Eu lembro que como era verão e se passou ali coisa de um mês chuvoso, a chuva é totalmente contra a terraplanagem, certo? Por causa do barro e tudo mais. Então a gente acabou deixando esse material amontoado lá e o que aconteceu? Ele é tão rico, né, de adubo, né, e de material orgânico que tu vê que cresceu vegetação em cima dele rapidão, ó. Vocês conseguem ver bem aí? Sim. Tu pode ver, ó, como cresceu a vegetação, ó, até aqui no próprio terreno também já tem mais vegetação também, ó. Ali tinha, mas aí a máquina fica trabalhando em cima. Então, esse material agora a gente doou, né, vendeu lá, digamos assim, simbolicamente, e aí a gente está tirando esse material da obra, ok? O que acontece? Todo material, seja ele um material bom, ou seja ele um material ruim, ou seja um material orgânico, tá? A gente chama que tudo que tu vai tirar da obra, a gente chama de bota fora, tá? Esse termo é utilizado, bota fora, é um material, conforme eu disse para vocês, seja ele um material bom, reaproveitável, às vezes uma areia até pura, muito boa, entendeu? Ou só um material extremamente orgânico, só para plantar grama, por exemplo, fazer jardim, ele é ótimo, tu até pode vender esse tipo de material. Só que o fato de tu estar tirando da obra, a gente chama de bota fora, de tu retirar, tá? Esse é o termo que a gente utiliza em terraplanagem, ok? Ó,
uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês aí, para que vocês prestem bem atenção, tá? Quando vocês forem trabalhar com escavações, vocês tomem cuidado com, tá? Proximidades de prédios, residências, muros, fundações, açudes, lagos, rios e etc, tá? Cuidado com vias públicas, certo? Atenção! Utilizar equipamentos e métodos que evitem transtornos causados por escoamento ou ruptura de solo, trepidação, esse tipo de coisa assim, barulho, inclusive, se for centro, né, urbano, tem que tomar cuidado com isso. Por que eu digo que tem que tomar cuidado com esse tipo de situação? Porque, digamos assim, tu vai fazer uma escavação próxima a um açude. Muitas vezes tu pode pegar um veio d'água desse açude e acabar secando o açude e criar um baita de um problema, se não criar, às vezes, um problema até bem grave, tá? Eu vou fazer uma escavação de um edifício, de um subsolo, que está do lado de outro edifício. Aí tu pega, faz essa escavação e tu acaba, querendo ou não, afetando a obra do lado. Então, vocês têm que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa, tá? Eu vou fazer uma escavação do lado de um muro. Daqui a pouco tu começa a escavar lá, esse muro rompe o terreno, esse muro vem abaixo, ou então tu derruba esse muro, certo? Então, assim, se atentem bastante a esse tipo de situação, tá? Até porque vocês vão ser os engenheiros responsáveis. Para tudo tem solução, só que tu tens que pensar antes e se programar antes, ok? Ô, professor, só um minutinho. Tá marcando aqui 4 minutos para acabar a videoaula. 4? Isso. Que estranho. Provavelmente tu deu... Eu botei para as 7 e é 7h25 agora? Pois é, que provavelmente ele começa no momento que o professor entra, faz a conexão. Então, mas eu entrei, era 7 horas, exatamente. Estranho, então. Mas estranho. Daí qualquer coisa, só para informar, né? Tá dando Sim. tempo ali. Mas eu sei, se cair ali, vamos entrar lá na próxima aula, mas aí eu já vou gerar outra. Ok. Tá? Aí eu mando para ti, tu posta no grupo ali, sei lá. Eu não sei se talvez essas questões aí de tempo também, se o próprio Zoom não diminuiu em função dessa necessidade de muita gente usando, né? Mas vamos lá. Professor, só uma pergunta também, por favor. Fala, aquele escoamento ali, eu acho que eu estava escrevendo aqui, anotando, fazendo as anotações, e não escutei o que o professor falou ali. Aqui, a tomar cuidado ali, utilizar equipamentos, métodos que evitem transtornos causados por escoamento. Isso, o escoamento nada mais é do que uma ruptura. Imagina que tu faz um buraco, e aí esse buraco, daqui a pouco, as paredes deles começam a cair, começa a descer, escorregar. Entendesse? Tá. Então isso a gente chama de ruptura ou escoamento. Ah, entendi. Tipo, segurança do trabalho mesmo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para te mostrar aqui. Não. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí. Só um minutinho. Queria mostrar. Por que não quer sair essa meleca aqui? Tá dando certo aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui, pessoal. Depois eu olho. Tá, vamos lá. Seguinte, ó. A gente estava aqui, agora vamos para cá. Então, olha só, aqui a gente consegue ver, ó, o subsolo de escavação daquela obra que até já mostrei para vocês sobre a questão do acesso, da grua. Isso aqui é o subsolo dela, tá? Essa obra aqui, ó, é o edifício Caliano, aqui no centro de Criciúma, bem do lado da Duda Imóveis, tá? E eu lembro que em cima desse terreno, quando eu tinha ali uns 10 anos de idade, e como eu moro naquela região ali, eu lembro que aqui em cima tinha uma marcenaria, uma antiga marcenaria e um x-salada na frente. Esse terreno era um terreno extremamente mole, porque lá atrás, ó, da Henrique Lage, atrás desse pavilhão alaranjado, tem o rio Criciúma. Então, toda essa região aqui, ela é umedecida em função desse rio, tá? Que era bem maior e bem mais largo, coisa que foi virando só depois uma galeria extremamente estreita, né? Por isso dá muito alagamento. Mas, enfim,
toda essa região aqui ela foi aterrada com tudo quanto é tipo de material. E essa mistura de material e aterro ruim que foi colocado mais a umidade do rio, digamos assim, né, daquele leito que tem pelo lado de lá, que isso escorre, né, umedece o terreno, ele formou toda uma turfa, um material extremamente misturado, sem coesão nenhuma, sem firmeza nenhuma. Tanto é que quando a gente começou a escavar aqui, ó, nós já logo protegemos, a gente já logo protegeu aqui, ó, com lona os taludes, porque o terreno começou a romper, o Mota, começou a escorregar, começou a arrebentar e escorregar, tá? Então a gente protegeu todos os taludes, ó, tudo com lona. Aqui já tinha até rompido, descido com lona e tudo, tá? E aí o que a gente pode observar aqui, ó? Ah? Vai acabar a aula. Vai acabar? Vai. Tá. Bom, aí vamos entrar na próxima, tá? Ok. Eu entro lá. E aí aqui que a gente pode perceber aqui, ó, a umidade do terreno. Isso aqui vocês estão vendo já